Olá, boa noite, meus queridos. Tá bastante frio aqui na minha região. Ainda não chegou bem a noite, mas eu já fechei toda a casa para não entrar o frio lá de fora para dentro de casa. Que aquele solzinho que deu à tarde aquece um pouquinho, daí fica a noite toda mais ou menos aquecida. Se não abrir a casa, né, para não entrar o ar frio de fora. Mas tudo bem, gente. É normal, né? Agora nós estamos chegando próximo do inverno mesmo. Começa dia 21 desse mês, começa a estação do inverno. E é normal. Pois bem, gente, não é para falar de frio que eu estou aqui. Eu estou aqui para revelar aquela história que eu prometi para vocês ontem, que eu queria contar, né? E que vocês irão rir de engraçada, porque realmente é engraçado. É uma história bem normal assim para quem diz ter visto o que viu e ter feito o que fez. Mas é bastante interessante porque muitas coisas nessa história coincidiu com a ação das pessoas, dos jovens alunos, e eles daí ficaram apavorados. Eles ficaram com medo de ter feito o que fizeram. Pois bem, eu conheci uma família aqui, até por certo eu tenho um sobrinho meu casado com uma filha dessa família que é grande, né? Eles não moram aqui na cidade, eles moravam, essa família morava no interior da, do nosso município. E eles tomavam ônibus todos os dias à noite, né? Como agora tem em todas as partes do Brasil, os alunos são levados para as escolas nos centros municipais, vão de ônibus e voltam para casa de ônibus, né? Então nessa pequena vilinha do interior, que dá alguns quilômetros da sede municipal, tinha uma equipe de alunos muito unidos entre eles, que ficavam, todos eles moravam no interior, né, em casas espalhadas, nos sítios, mas não muito longe desta vilinha, desta comunidade, né? Então eles se juntavam à tarde, próximo dessa vilinha, num ponto de ônibus e ficavam esperando o ônibus para virem para a escola. Eles estudavam à noite. Eram todos jovens aí de 17 anos, 18 anos, 19, 20, tinha uns até com 21 anos de idade, estudando à noite no segundo grau. E então eles se juntavam nesse ponto de ônibus, tomavam o ônibus e vinham para a escola, isso na boca da noite, né? Quando estava começando a escurecer. Eles ficavam na escola até as 11 horas, 11 horas eles eram despachados, né? Os ônibus já estavam na frente dos colégios esperando eles embarcavam no ônibus e cada ônibus seguia o seu destino para a entrega dos alunos durante a noite. Mas chegou na época do começo de ano, início de ano, a época da quaresma, e essa equipe, esse grupinho de alunos desta comunidade no interior, que eu não quero falar o nome, né? Porque com certeza eles vão ver os meus vídeos e alguns podem não gostar, né? Mas ele era uma vilinha aqui do interior do nosso município. Então chegou a quaresma, eles começaram quando eles chegavam no ponto final do ônibus, aonde eles desciam, e daí cada um tomava o rumo de sua casa, eles começaram a sentir a presença de um animal estranho. E aqui está o mistério. Era um animal estranho que às vezes perseguia eles, né? E às vezes causava essa perseguição, causava nos alunos um certo medo, porque eles não sabiam o que era. E as noites escuras, né? Eles com pouca luz para caminhar à noite, alguns tinham lanterninha, mas muito fraquinha, e esse bicho acompanhava de longe e causava medos nos alunos. Daí esses alunos combinaram entre eles, disse assim, vamos preparar uns cacete, né?
e vamos deixar no ponto de ônibus. Quando nós descer de volta para casa, nós se armamos com esses cacetes, porque se esse bicho uma hora ou outra tentar investir, né, avançar em nós, nós vamos debulhar o cacete nele, seja o que for. Então eles combinaram tudo certinho, né? E daí eles vinham das suas casas, cada um com o cacete. Os pais deles perguntavam por que era aquilo, eles não contavam para os pais, né? No começo. Daí eles deixavam ali atrás do ponto do ônibus, que era cobertinho, fechado a parte de trás, né? Com a parede, eles deixavam escondido ali. Eles embarcavam no ônibus, iam para a escola, daí quando o ônibus trazia eles de volta, eles passavam ali, desciam, pegavam seus cacetes e e pegavam o caminho, o rumo da casa e cada um ia para sua casa, né? E era um grupinho bom, assim, tinha mais ou menos uns 8 alunos nesse ponto de ônibus. Claro que tinha outros pontos mais para frente, em outras comunidades que também lá desciam mais alunos, né? Mas o fato, o caso estava acontecendo ali, era o primeiro ponto de ônibus fora do município. Era uma comunidade não muito longe da sede municipal. E aquele bicho sempre incomodando eles. E um dia eles resolveram, disse assim, não, vamos, quando esse bicho vir incomodar nós, vir perseguindo nós no caminho, vamos parar, vamos ver o que é. E de fato eles começaram a tomar coragem, né, confiante na força deles e na arma que eles tinham, que eram os cacetes. E de repente, um belo dia, eles parando, né, verificando o barulho para ver o que era e tal, saiu na estrada um animal grande, não pequeno. E esse animal veio pro lado deles. E quando esse animal veio pro lado deles, eles se dividiram em dois grupinhos pequenos, um para um lado, outro para o outro, com o intuito de fazer o seguinte: quando o bicho pular num grupinho dessa divisão, o outro grupo vem por trás e desce o cacete. Se o bicho virar para atacar os agressores, daí os que eram incomodados pelo bicho também iam e desciam o cacete no bicho. Então combinaram assim, né? E foi que um dia deu certo o plano deles. Funcionou, eles pensaram bem, até eles tiveram uma boa ideia, né, uma estratégia boa, e um dia deu certo. Eles conseguiram pegar o bicho. O bicho veio para cima de um desses grupinhos, desse grupo, e o outro grupo agrediu, desceu a lenha no bicho. Daí quando o bicho sentiu acuado por aqueles que estavam batendo nele, virou para agredir os batedores, né? O outro grupinho desceu o cacete. Então houve uma troca mútua, né? O bicho apanhava aqui com esse grupo daqui. Daí o bicho virava para este grupo aqui, este grupo aqui descia o cacete no bicho ali. Então era ali, ó, um vai e vem, né? Um vai e vem. E uma noite dessa eles deram tanto cacete no bicho que o bicho correu. Deu uns gritos muito feios e correu. E foi um jovem que me contou essa história. É um jovem primo da esposa do meu sobrinho. E eu tenho muita lembrança dele. Ele era um rapaz bem engraçado. Ele tinha já 20 e poucos anos, mas ele era miudinho, pequenininho, magrinho. Ele era doente, ele tinha problema de coração e tal. E ele contou pra mim, seu Valdir, e daí nós descobrimos o bicho era um lobisomem. Era um lobisomem, mas era um bicho feio pra caramba. Ele parecia um cachorro, não era cachorro. Parecia um porco, não era porco. Parecia gente, um corpo de gente com cabeça de porco. Às vezes, mas um porco diferente dos porcos que a gente cria. Mas era semelhante à cabeça de um porco, dentudo, muito feio. E daí esse rapaz que me contou a história dizia assim, seu Valdir, só tinha que ser lobisomem, não pode? Porque muita gente fala que por aqui na região tem lobisomem, e esse lobisomem veio
começou a mexer com nós, com nosso grupo de alunos, e nós tivemos que agir dessa maneira, né? E daí um belo dia nós pegamos ele e descemos o cacete nele, ele gritou, nós demos bastante cacetada nele, ele gritou e disparou pela meia da roça de milho e sumiu, sumiu. Daí nós ficamos até assustados com aquilo, pegamos, ficamos quietos e se mandamos embora, né? Para as nossas casas. E daí esse rapaz dizia assim para mim, seu Valdir, mas nós ficamos sempre trazendo os nossos cacetes e deixando no ponto de ônibus. Porque se esse bicho voltasse, nós estava armado para descer o caçar lenha nele. E daí ele falou assim, mas só que daí no outro dia o bicho não apareceu. Eu acho que nós, seu Valdir, eu acho que nós machuquemos bastante o bicho e o bicho não apareceu no dia, na noite seguinte. Daí veio a outra noite e o bicho não apareceu. Disse assim, não sei, nós machucamos tanto o bicho que o bicho ficou ruim. De repente pode ter até morrido no mato, no meio da roça de milho. Mas ninguém falou nada de ter encontrado nada morto por ali. Mas nós ficamos assim até um tanto preocupados. Porque com essa história do pessoal falar que por ali, nessa região, tinha um lobisomem, nós podíamos ter matado um homem, né? Que se transformava no lobisomem. E daí passou, ele falou assim, seu Valdir, passou uma diaradas e nada, o bicho não apareceu mais, não apareceu mais. Daí um dia, daí ele falou assim pra mim, seu Valdir, daí nós contamos pros nossos pais, porque nossos pais queriam saber por que nós íamos pra escola armado de cacete. Eles achavam que era problema que nós tinha com alguém na cidade, mas não era. Nós tivemos que contar pra eles, né, desse bicho e tal. E nós contamos e os pais, nossos pais falaram assim, tomem cuidado. Porque se for um lobisomem, como vocês estão dizendo, o bicho é terrível. Ninguém pode com lobisomem. Daí, esse menino, esse rapaz, esse aluno dizia assim para mim, seu Valdir do céu, o bicho não apareceu mais. E dali uns dias, correu notícia que lá na frente, na comunidade tal, bem na frente, era a última comunidade que o ônibus parava para deixar descarregar aluno, lá um velho ficou doente. Ficou doente, ficou de cama, tudo machucado. E daí esse rapaz que me contava a história dizia assim, seu Valdir do céu, pois é, nós pensamos de agredir o lobisomem, no fim quem foi agredido foi aquele homem, aquele senhor lá. Todo mundo falava que ele estava doente, eu estava acamado, todo machucado, não quis ir no hospital. E a mulher e os filhos estavam cuidando dele em casa. E daí ficou ruim para nós, o rapaz falou para mim, seu Valdir, daí ficou ruim para nós. Porque esse bicho, depois, esse homem, depois de ter sarado, ele ia voltar aqui para se vingar de nós. Mas não voltou mais. Ele falou, não voltou mais. Ali não voltou mais. Daí eu falei assim para ele, pro rapaz, né? Ah, então é sério, né? Se era se era aquele velho lá, o lobisomem, ele não vai vir mais agredir ninguém por aqui, ele vai para outras bandas. Ele vai para outras bandas, para outros lugares aprontar. Daí o rapaz falou assim, será, seu Valdir? Segundo todo mundo fala, os antigos falam que ele age assim. No lugar onde ele é agredido uma vez, ele não volta mais. Ele vai aprontar em outras regiões, em outros locais. Daí o rapaz falou assim, ainda bem, seu Valdir. Só que, daí, aqui que está o negócio da história. O rapaz daí contando a história para mim, né? Foi uma história que ele me contou que durou muito tempo. Até nós estava na casa de um tio dele aqui na cidade. Eu estava hospedado lá e esse rapaz estava lá. E daí esse rapaz falou assim, seu Valdir do céu, só que depois de passado um tempo, nós descobrimos que o homem lá que estava doente, machucado, que nós pensava que era o tal do bicho que vinha incomodar nós, não era ele. Ele estava machucado porque ele estava trabalhando, derrubando uma árvore, e a árvore caiu e pegou uns galhos nele e machucou tudo ele. Aí daí ele disse assim, daí isso desmentiu toda a nossa aventura com o tal do lobisomem.
Daí eu falei pra ele assim, mas olha, você cuida então, porque o lobisomem vai voltar. E daí ele falou assim, mas como é que pode, seu Valdir? Nós pensava que fosse aquele senhor lá que era o lobisomem que vinha incomodar nós aqui, mas não era. Correu notícia que ele estava trabalhando, derrubando as árvores para fazer lenha, e uma das árvores bateu na copada da outra, e a copada da outra caiu, espalhou, quebrou muito galho, e pegou muitos galhos nele, no rosto dele, nas costas dele, tudo, e machucou ele. E foi isso que aconteceu. Daí eu dava risada e dizia, pois fulano, eu não vou dizer o nome do rapaz porque o rapaz já é falecido, né? Pois é, fulano, então é isso aí, ó. Então vocês deram pau num bicho mesmo, não era lobisomem. De repente podia ser até um leão, ou uma onça, ou uma canguçu, né? Canguçu é um gato que existe por aqui, como é que é? E ela é braba, ela avança nas pessoas, é o canguçu. É uma mini onça, vamos dizer assim. Ela é tipo uma jaguatirica, mas está acima da jaguatirica, ela é bem grande. Menor que uma onça e maior que uma jaguatirica, né? E ela é brava, principalmente quando ela tem filhote, ela avança mesmo, né? Daí eu disse pra digo dela, de repente vocês pegaram e deram o cacete num bicho assim, né? E não no lobisomem. Daí ele parou, ele pensou assim, pois é, seu Valdir, é verdade. Pode ser mesmo, porque por aqui também já muita gente diz que viu onça. Daí eu falei, então tá aí, ó, tá explicada a história do teu lobisomem. E vocês jogaram a culpa lá no coitado do homem que se machucou trabalhando. Mas eu ria tanto do rapaz, eu ria tanto dele, e até ele daí quando começou a rir, né? Ele falou assim, pois é, seu Valdir, foi bom contar essa história para o senhor, porque agora eu vou falar para meus amigos que nós não demos pau no lobisomem, nós demos pau num bicho, uma fera noturna. Daí eu falei, pois é isso mesmo, né? E pior é que essa história, quando eles bateram nesse bicho, quando esse grupo de alunos bateu nesse bicho, que eles contaram para os pais dele, essa história se espalhou para outros moradores que não tinham aluno que estudavam à noite. Se espalhou, e daí sabendo, e todas essas pessoas sabendo do coitado do homem, já de bastante idade, quase idoso, né? Trabalhando, se machucou com uma queda de uma copada de árvore, né? E daí todo esse pessoal jogava uma culpa, jogava a culpa do bicho no coitado do homem, né? Por quê? Porque ligaram a lenda do lobisomem com a época de quaresma e pelo fato de ter concedido o acidente lá do homem, do cortador de lenha, ter coincidido com o fato dos alunos terem conseguido bater nesse bicho, espancar esse bicho, né? Então, tudo se juntou, né? Se juntou a lenda do tal do lobisomem, porque muita gente falava que por ali tinha um lobisomem. E o fato do senhor lá, o fato deles agredirem o animal a pauladas, o fato do senhor lá ter sido machucado com o trabalho dele e o fato de ser quaresma. Então, tudo isso se juntou numa coisa só, né? E daí ainda alimentou mais, fortificou mais a lenda do tal do lobisomem. Então, gente, as pessoas do interior, muitas vezes, ela acontece essas coisas, né? E eles costuram, fazem uma colcha de retalho e deles afirmam ser uma verdade. Mas depois aí que nem esse caso, né? Depois aí foi descoberto, né? Que o coitado do homem lá, o trabalhador, não tinha nada a ver com a história. Que ele estava trabalhando e se machucou. Então é assim, né, gente? Essa aqui é a história deste aluno, né? Desse grupo de aluno que, que teve o acontecimento de ter acontecido isso com eles, né? E daí costuraram todos os fatos e surgiu a história do lobisomem. E muita gente ficando sabendo da história, a ideia era a mesma. A ideia era a mesma. Que o fulano lá machucado seria
o bicho que os alunos paulearam. Então ficou assim a história, né? Só que daí com o tempo, daí isso aí caiu no esquecimento, né? Daí esse rapaz que me contou, ele era um rapaz doente, já faz tempo que ele faleceu também, né? Até o pai dele, inclusive, é falecido. O pai desse rapaz é falecido também. Mas é assim, gente. É assim que surgem as histórias do interior, né? É fantástico. Às vezes uma coisa leva a outra, né? Às vezes uma coisa leva a outra e a outra não tem nada a ver com o primeiro caso, o primeiro fato. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui. Então essa era a história surpresa que eu queria contar para vocês hoje. Não sei se vocês vão gostar ou não vão, mas deixem nos comentários se vocês gostaram ou não. Mas é bom a gente falar essas coisas, porque vai se esclarecendo muitas coisas a respeito daquilo que o povo faz, né? E cria em cima de uma lenda e de acontecimentos que coincidem um acontecimento com o outro. Beleza, gente? Deixe seus comentários abaixo, deixe seu like, seu positivo aí. E também me diga nos comentários se vocês gostaram da história ou não gostaram. Porque tem outras histórias assim também, que inclusive aconteceu com o meu irmão mais velho. Mas isso aqui eu também vou contar outra ocasião. Mas que eu vou contar. Aconteceu com o meu irmão mais velho e com um amigo dele. E eu poderia estar junto nesse caso. Mas eu era muito novo ainda e eles não quiseram que eu fosse junto. Porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, né, estranha. E aconteceu mesmo. Mas essa história eu vou deixar para amanhã ou depois de amanhã. Depois deste vídeo aqui, eu vou fazer um comentário geral a respeito da origem do lobisomem. O lobisomem não é... Acho que eu já comentei aqui no vídeo, mas eu quero fazer um esclarecimento mais detalhado e mais explicado. O lobisomem não é uma coisa típica do Brasil. Ela veio do exterior, né? Junto com os colonizadores europeus, veio a história, a lenda do lobisomem para cá. Daí aqui foi bagunçado, né? O povo brasileiro hoje, uns contam de um jeito, outros contam do outro, e as lendas se perderam muito as suas origens, as suas originalidades, né? E o importante é saber a origem. Beleza, gente? Então é isso aí. Joinha para todos nós, um abração no coração de cada um de vocês. Espero que tenham gostado do relato aqui do meu amigo que já é falecido, né? E é isso aí, gente. Fui, tchau, mas eu volto de novo. Eu volto ainda contando história para vocês, ok?